Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta do Júlio, que gostaria de saber se a confissão é necessária para o perdão dos pecados. O Júlio se encontrou com um amigo que falou que, na opinião dele, somente o arrependimento bastaria para que Deus perdoasse os pecados e que não seria necessário que a pessoa fizesse a confissão sacramental. O Júlio quer saber o que responder a esse amigo. Bom, veja, esta objeção ela já foi colocada várias vezes pelos protestantes e a Igreja já respondeu a esta objeção dos protestantes várias vezes. A solução mais oficial que nós temos é exatamente aquela que foi apresentada pelo Concílio de Trento. Eu vou ler para você aqui o Concílio de Trento durante o pontificado do Papa Paulo III, na 6ª sessão. Ele fez um decreto sobre a justificação. Nesse decreto sobre a justificação, que está lá no Denzinger, no número 1542, se diz o seguinte, que Nosso Senhor instituiu a penitência como um segundo caminho de salvação, de remissão dos pecados, quando ele, soprando sobre os apóstolos, disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. João 20, 22. Exatamente esta frase do Evangelho de São João nos diz claramente aquilo que é a intenção de Nosso Senhor. Ele está soprando sobre os apóstolos e dando a eles esse poder de perdoar os pecados. Portanto, aqueles a quem não perdoardes não serão perdoados. Aqui está bem claro. E o Concílio de Trento põe isso na fé da Igreja. Não é? E aqui é uma definição da nossa fé, da fé da Igreja. Agora, é importante esclarecer, porém, o seguinte, que o Concílio de Trento está falando aqui da segunda penitência, ou seja, da segunda forma normal, ordinária que Deus tem de perdoar os nossos pecados. Existe uma expressão belíssima que o Concílio recorda dos Santos Padres, que diz assim: os Santos Padres chamam, com uma expressão muito feliz, a segunda tábua depois do naufrágio da graça perdida. É uma expressão de Tertuliano, que fala das duas tábuas, né? De duobus plantis, as duas tábuas que nós temos para nos recuperar desse naufrágio que foi o pecado original. A primeira é o batismo e a segunda é a confissão. Santo Ambrósio, que é citado no Catecismo, também numa expressão bastante bonita, se você quiser conferir no Catecismo no número 1429, ele diz assim, que o perdão dos pecados ele pode ser concedido pela água e pelas lágrimas. Ou seja, pela água, que é o batismo, e pelas lágrimas do arrependimento. Então, nós vemos aqui que essas lágrimas do arrependimento é que são verdadeiramente o chão, a raiz sólida sobre a qual se baseia o sacramento da penitência. Os protestantes, eles não têm razão, mas eles têm razões quando eles dizem que é necessário realmente um arrependimento. Não basta você ir ao sacerdote e o sacerdote magicamente traçar um sinal da cruz dando a você o perdão dos pecados, se não houver o verdadeiro arrependimento e a contrição. Ou seja, o perdão ele é dado quando a pessoa está arrependida. E nesse sentido, os protestantes, quando recordam a necessidade do arrependimento, da contrição, eles estão corretos. Mas eles não estão corretos quando eles dizem que basta isso para perdoar os pecados. É necessário que nós estejamos nessa sintonia com o caminho de Deus, que é o caminho sacramental para nós. Vejam, é evidente, até mesmo o Concílio de Trento admite, quando não é possível a confissão sacramental e o penitente se arrepende com o propósito de se confessar o quanto antes, ali já existe um perdão dos pecados. Deixa eu ler para você, está no Denzinger, número 1543. Ele diz assim:
mas também na confissão sacramental dos mesmos, ao menos no desejo de fazê-lo a seu tempo e na absolvição do sacerdote. Então veja só, o perdão dos pecados também é dado aí, não é? É preciso, portanto, ensinar que a penitência do cristão, depois da queda, é de natureza muito diferente da penitência batismal e consiste não só em cessar de pecar e em detestar os pecados, ou seja, num coração contrito e humilhado, que seria aquilo que os protestantes dizem e a Igreja concorda perfeitamente. Mas não é somente isso. É também na confissão sacramental dos mesmos pecados, ao menos no desejo de fazê-la a seu tempo. Então, a Igreja compreende que Deus nos deu uma economia sacramental, ou seja, nos deu um caminho, que é o caminho ordinário que nós temos, que são os sacramentos. É importante você recordar, Júlio, que isto é um vínculo para nós, que somos Igreja. Se nós quisermos o perdão dos pecados, nós estamos vinculados. Nós temos que procurar o sacramento da penitência. Agora, isso não quer dizer que Deus não tenha outros caminhos, porque o caminho dos sacramentos é uma obrigação para nós, mas Deus não está vinculado ao caminho que Ele mesmo criou. Deus pode ter outros caminhos de perdoar os pecados desconhecidos a nós, mas a nós não cabe especular sobre isso. A nós não cabe tentarmos, às apalpadelas, inventar um novo caminho. A nós cabe seguir o caminho que Ele deixou, como está dito em João capítulo 20, versículo 22. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Aqueles a quem não perdoares, eles não serão perdoados.